Flamengo venceu o Botafogo da Paraíba ontem por 1-0, esse jogo lá em São Luís do Maranhão. Um jogo em que os titulares foram poupados, é verdade, foi? Felipe Luiz? Como foi? Onde foi? São Luís do Maranhão! Ontem você fez melhor, PVC. Vai. Eu quero ver o PVC imitando o Galvão. Vai. Quero ver de onde é que eles são. São Luís do Maranhão! Todo mundo já viu isso ou não? Eu acho que sim, né? É um clássico aí do Galvão, não é? É um clássico dos anos recentes. É um clássico do Galvão. 2011. Mas o jogo foi em São Luís do Maranhão, porque o Botafogo vendeu o mando de campo. O Flamengo estava com um time mexido, o Felipe Luiz resolveu poupar muitos dos jogadores, especialmente ali no setor ofensivo. E aí, né, um jogo em que o Flamengo teve ali domínio, foi bastante superior, mas não conseguia fazer os gols, o que tem acontecido em alguns momentos. E aí vem a joia da base, o Joshua, 17 anos, entra em campo e 6 minutos depois balança as redes e dá a vitória para o Flamengo. Para falar desse jogo, vamos chamar ele? Bruno Braz, por aqui. Que agora eu já falo que eu não entro mais no Instagram dele porque eu morro de inveja, é só prainha. Vi seu Instagram ontem, tá, Braz? Você na praia antes do programa. Moleza. Opa, nossa, é uma curtição, gente. Ele é um bom vivan do Rio de Janeiro, esse cara. Mas trabalha muito também. Braz, tudo bem, querido? Se defenda. Vamos falar desse Flamengo agora. Bom, gente, boa tarde. Como eu falei ontem, basta acordar cedo. Se acordar cedo, dá para fazer tudo antes de começar a trabalhar. E o PVC, sua imitação do Galvão ontem estava melhor, hein? Concordo com a Luísa. Estava com mais gás ontem. Teve uma quedinha Justo. hoje. Você está desafiado a fazer melhor. Beleza, vamos lá. Pô, não tenho esse talento, não. Ô, Braz, meu amigo, como essa vitória do Flamengo foi lá em São Luís, foi um pouco distante aí do Rio de Janeiro. São Luís do... Bora você. Eu não sou eu, não vou imitar. Como é que foi recebida essa vitória do Flamengo ontem aí? Ficou de bom tamanho? Poderia ter sido um pouco mais eficiente esse time do Flamengo? Sim, o Flamengo teve controle do jogo a maior parte do tempo. Foi como você falou, conseguiu traduzir em gols, né? Mais gols. Mas eu acho que assim, o grande recado desse jogo, que fica assim de ponto positivo, foram os meninos, né? Os garotos do Ninho que tiveram oportunidade e deram conta do recado, né? Além do Joshua, né, que faz sua estreia como profissional, ele não tinha jogado ainda como profissional, ele já tinha sido relacionado em alguns jogos, mas não tinha entrado. Então ele entra ontem, faz a estreia já com o gol. E outra boa atuação foi a do João Vitor, o zagueiro de 18 anos, que jogou ao lado do Danilo. Pô, olha que bacana, né? Ele poder jogar ao lado de um cara já consagrado na carreira. O João Vitor tem 18 anos, já tem algumas passagens por seleções brasileiras de base. E ele também fez seu primeiro jogo como titular, né? Ele já tinha entrado, mas no decorrer dos jogos, ontem foi a primeira vez como titular. Então, assim, a garotada deu conta do recado. Eu acho que o ponto negativo ali foi o Michael. O Michael foi bem mal, anda mal, né? E o Bruno Henrique também, depois de todo aquele caso envolvendo ele, também não tem correspondido, não fez mais gol, por exemplo. E o Michael, ontem, ele perde um gol assim, inacreditável no Futebol Clube, ali, sem goleiro já, embaixo da trave, ele chutou para fora. Esses foram os pontos negativos, mas eu acho que o que fica de bacana aí é a garotada, além da festa, né, da torcida lá em São Luís, desde a chegada do Flamengo por lá, e lotou o estádio, e o Felipe Luiz, no final, só deu uma cornetada na logística, né? Ali deve ter sobrado para alguém no gramado, porque ele reclamou bastante da logística. No gramado também, porque o gramado estava muito alto, o gramado estava ruim, e essa discussão no gramado dela é muito importante do que está acontecendo, mas como já dissemos, a gente tem que ter um esforço para ter pardão de gramado, né? Vamos tirar o gramado sintético? Ok, então vamos, mas você tem que ter pardão de gramado. O gramado precisa ter milimetragem, padronizar, né? É o que o Abel Ferreira sempre defende, né? De você padronizar o gramado. Padrão Itaquera. A Copa do Brasil ela é democrática, eu adoro a Copa do Brasil, eu acho o campeonato muito bacana, dá oportunidade para o time, às vezes, menor vencer e eliminar um grande. Só que, assim, eu tenho viajado pelo Brasil para fazer jogos da Copa do Brasil e tenho visto gramados muito ruins.
falta de corte, de padronizar, às vezes até de molhar no intervalo. E muitas vezes o time da casa usa isso para tentar tirar vantagem do time que vai jogar lá, contra, né? Então, acho que isso é atrasado, né? Acho que isso tinha que mudar esse pensamento e acho que a CBF tinha que fiscalizar mais essa questão. Só uma coisa sobre o Joshua. O Joshua tem, o ano passado, ele tem 100 gols pelas divisões de base do Flamengo, mas ele chegou no Sub-10. Ele, no ano passado, teve 26, uma soma de 26 gols mais assistências em 20 jogos. Não, ao contrário. 20 gols em 26 jogos. 20 gols em 26 jogos. Isso. E aí, ele faz o gol com o pé esquerdo com uma naturalidade tão grande no rebote. Parece um gol fácil, mas o gol não é fácil. Ele bate de pé esquerdo, que não é o pé bom dele. E eu falei, não, ele não é canhoto, ele é destro. Aí eu fui pegar alguns vídeos para rever já gols dele e jogadas dele. Ele é destro, mas ele tem... Se você botar Joshua Flamengo e começar a ver vídeos, você vai ver que ele domina com a esquerda e finaliza com a direita, que ele domina com a direita e finaliza com a esquerda, que ele faz gol de fora da área com o pé esquerdo, que ele faz gol dentro da área com o pé esquerdo, como fez ontem. E aí eu fui perguntar no Flamengo assim, escuta, o meu entendimento é, ele é destro, o Felipe Luiz fala sobre isso, ele é destro e faz tudo com o pé esquerdo, ou eu estou errado, ele é canhoto? Na frase, não, ele é destro, o pé bom dele é o direito, mas ele faz tudo com os dois pés. Cara, é impressionante para um jogador de 17 anos ele ter essa facilidade de ser ambidestro. Ele joga com o pé direito e com o pé esquerdo quase que igualmente, mas ele é destro. O primeiro gol dele é de pé esquerdo. Se você ficou confuso, imagina os adversários, né, PVC? Oi, Braz. Então, e outra assim, coisa assim que ele fez, tem mais de 100 gols na base, né, ambidestro, e ele é meia, tá, gente? Ele não é atacante, não. Inclusive o Felipe Luiz ontem falou que... Tá tocando aí, hein, Braz? O interfone. Tá tocando pra Chegou caramba. o rango, o almoço. Inclusive o Arrascaeta... Você quer atender? Pode atender. Não tem problema não. Inclusive o Felipe Luiz diz que ele joga na posição do Arrascaeta. Então, assim como o Arrascaeta é um meia que faz muitos gols, né? Então, e assim, eu tenho outras curiosidades sobre o Joshua, né? Como o PVC falou, chegou bem novinho ali, com 10 anos no Flamengo, e o pai dele não queria que ele fosse jogador, não. Quem meio que insistiu ali foi o amigo do pai dele, ali da igreja, falou, teu filho joga bola, cara, dá uma oportunidade. Aí o pai dele falou, não, cara, não sei, quero que ele seja jogador, mas aí ele acabou se convencendo que o garoto tinha talento, e é o que tem sido mostrado. E o Joshua, que em setembro do ano passado, renovou o contrato com o Flamengo, uma multa de nada menos do que 70 milhões de euros, dá aproximadamente, na cotação atual, 450 milhões de reais. Pouca coisa? Caramba, é dinheiro, hein? E o Braz, pensando nisso, né? Nesse valor contratual já altíssimo, nesse repertório todo que a gente está contando aqui, ele ainda tem a fama de ter estrela, né? De iluminado, de fazer gols em momentos decisivos. E ontem, né? Primeiro jogo na estreia como profissional, 6 minutos depois já marcou. Então já deixou aquele cartão de visitas ali, já deixou aquela credencial. Como é que o Flamengo e o Felipe Luiz, que trabalha muito bem a base, né, porque esteve lá e acompanhou muito de perto, vai trabalhar esse garoto? Porque não é fácil, né? É um time muito badalado, com muitas estrelas, então não é fácil dar tantas oportunidades assim, porque tem um time muito cascudo, jogadores muito cascudos que estão ali numa lista de prioridades, mas é claro que é importante tratá-lo com carinho, tanto que ele pode dar esse resultado que deu ontem. Como é que o Flamengo vai trabalhando esse garoto? Assim, o Felipe Luiz conhece ele muito bem, né? O Joshua foi atleta do Felipe Luiz no Sub-17, né? Quando o Felipe Luiz começa a carreira dele como treinador. Aí o primeiro título do Felipe Luiz como treinador foi ali no Sub-17, com o Joshua jogando como seu camisa 10. Então ele conhece bem o garoto, mas o Felipe Luiz, ao mesmo tempo que dá oportunidade e ali trilha um caminho para os meninos, ele também não passa a mão na cabeça, não. Inclusive, ele deixa um recado ali entre linhas ontem, por exemplo, falando do Wallace Young, que era outro menino que estava se destacando e ultimamente não tem sido relacionado. Ele não foi tão direto, mas ele deixou entender que, assim, que o Joshua estava fazendo por merecer nos treinos para ter uma oportunidade. E que vão ser nos treinos, no dia a dia, que os garotos vão mostrar
que podem ter oportunidade ou não. O Wallace Young agora voltou a jogar alguns jogos no Sub-20, o Joshua furou essa fila aí e está aproveitando muito bem, né? Então vamos ouvir o próprio técnico do Flamengo, Felipe Luiz, falando sobre o garoto. Bom, o Joshua era meu camisa 10 no Sub-17. Sua prancheta é sobre ele, não é, Pedro? Me emocionei muito, né, como quando ele fez o gol, assim, eu acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos, que foi o teu jogador na base, e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola, ele fazia o gol 1-0, que não é o 3 ou 4-0. Isso me deixa extremamente feliz, né? O que eu vivi hoje com ele me deixou muito emocionado, realmente muito emocionado. É um menino muito especial, era, como eu te falei, é o meu camisa 10 no Sub-17. O primeiro título da minha carreira como treinador, ele participou, foi uma peça muito importante na equipe. Eu fazia muitos movimentos específicos para ele, né? Para que a equipe girasse em torno dele. Eu sei o talento que ele tem. É um meia que joga na mesma posição do Arrascaeta, tem um talento e tem principalmente muita frieza na área, né? Um cara que decide muito bem, tem as decisões, as tomadas de decisões dele sempre são muito assertivas na área, e um jogador que perde pouco a bola, tem uma visão de jogo muito boa, então além do carinho que eu tenho por ele, porque é um menino que entra, você vê o brilho, a energia que ele entra, é positivo sempre, os jogadores adoram ele, encaixa muito bem no grupo e como eu sinto como se tivéssemos contratado um jogador nesse momento. Ganhar um menino de 17 anos que entra sem medo desse jeito é muito especial para mim. Fiquei muito feliz hoje, muito emocionado. Tem a multa rescisória dele hoje é 50 milhões de euros. Se você for pensar, 50 milhões de euros, o valor que se pagou por Endrick no Real Madrid, pelo próprio Estevão no Chelsea, o Vitor Reis para o City, é uma multa que até que, né, para os grandes mercados europeus não é uma multa tão alta. Seria o quinto jogador mais caro da história do Brasil se ele fosse vendido pela multa. Agora eu fiquei na dúvida, 50 ou 70? 70. Ah, 70? 70? 70? Ah, então a informação que eu recebi aqui então foi abaixo, 70. Boa. Ou seja... Mas não, então me parece ser perfeito. Então seria o segundo jogador mais caro da história do Brasil, só abaixo do Neymar, se a gente pensar no Neymar no que a gente acha que foi. Porque o Neymar oficialmente é 57, então seria o jogador mais caro da história do Brasil. Se fosse vendido por 70. Oi, mas Bruno. tem muito também, assim, que eu vejo... O clube joga o valor lá em cima, né? Mas dificilmente são poucos os casos que se paga exatamente o valor que o clube colocou de multa, né? Sim, mas o Endrick foi 62 milhões de euros. Chegou a 67, não foi? Com todos os bônus. Com os bônus, né? Então, assim, você vai chegar em 72, né? 72, é isso. Seria o segundo jogador mais caro da história do Brasil, pagando pela multa. E assim, você já chegou... E no caso do Endrick, o Real Madrid foi lá e pagou. A doideira é que a gente está falando de negociações de jogadores que não devia ser assim, de você pensar que... Quais são os jogadores mais caros do Brasil? São jogadores consagrados ou são jogadores que são apostas para você comprar para ele se consagrar lá? A multa ela é referente ao potencial dele, não ao que ele né? Então, ao que ele pode ser. Mas quanto não dá isso em contrata reais? o cara para ele se formar lá. Sim. Quanto dá isso em reais, 70? O Bruno falou, né, Bruno? 450 milhões. A cotação que eu fiz ontem estava cerca de 450 milhões de reais. Aí, a multa, por exemplo, do Lucão lá, o Lucas Ferreira, do São Paulo, é 400 para time de fora. O São Paulo está tendo problema com a questão da multa para os times brasileiros. Mas você vê que, assim, essa do Flamengo, Braz, é 70 milhões de euros para mercado interno e externo, né? Que é o correto, né? Mas olha que coisa doida. Então, Renan, quando o Flamengo percebeu que ele tinha bastante potencial, foi esse movimento que, se for ver, é recente. A renovação de contrato dele, que o Flamengo joga esse valor, foi em setembro, agora, de 2024. Então, quando o Flamengo viu, opa, peraí, vamos melhorar esse contrato aqui. Aí eles foram e fizeram essa renovação até 2029, estipulando esses valores, e aí também para
se precavendo para o mercado brasileiro e também jogando lá em cima para o mercado exterior. Né? O que significa o aumento do salário dele, porque você não vai aumentar a multa. É proporcional. Você não pode dar um valor de 70 milhões de euros para um jogador que ganha 2 salários mínimos. Né? Ou seja, você precisa aumentar o salário do garoto e entender que ele tem estrutura emocional para subir de produção nesse cenário, para subir de salário, para subir de ambição, para ter o cara que vai convidar ele para balada, a menina que vai convidar ele para sair, tudo mais, o carro que ele vai comprar do ano e tudo mais, para ele ter maturidade para isso. E isso é um trabalho árduo. Mas veja que os clubes da Europa estão contratando um jogador brasileiro que tem esta idade. Contratam o Vinícius Júnior aos 16, o Rodrigo aos 16, o Henrique aos 16, o Estevão aos 16. Então, olha só, é muito louco isso, a gente vai voltar para a discussão da Liga. Por que a gente não consegue construir um campeonato no Brasil? Por que a gente acha que a gente tem que ser a horta? Você planta uma muda e o cara compra a árvore. Sim. É. E o jogador também quer ir, né? Também tem isso. Não, sim, mas isso é todo um processo. É só do Estevão que não joga, que quer jogar com o Cole Palmer, porque ele joga com o Cole Palmer no videogame. E não tem Palmeiras no videogame. Não, o sonho é jogar na Europa, não é ser ídolo do clube aqui. Aí tem aquela discussão do Gabigol, enfim. O que é importante também frisar nisso que o PVC está falando, e o Bruno também, da questão de precaver e tal, são muitas sondagens. É muita gente que pega o telefone e liga, vê, tem um moleque lá, Joshua, tá arrebentando no sub-20 e tal, tá bem, agora subiu. E aí você já começa a ligar. Falar, qual que é a condição? 70 milhões de euros, mas nunca se paga a multa. Aí os scouts passam esses relatórios para os clubes e os clubes ficam encantados. Quanto tempo o Mbappé jogou no PSG? Não é? Quanto tempo o Mbappé jogou na França? A França tem um campeonato igual a Inglaterra e Espanha? Não, o campeonato... Não. Por que o Mbappé jogou na França de 2016 a 2024? E já tinha jogado no Mônaco, né, bastante. Sim, na França jogou de 2016 a 2024. Por que o Mbappé joga na França de 16 a 24? Qual campeonato é melhor? Ou tem mais potencial de ser melhor? O francês ou o brasileiro? O brasileiro. Potencial ele tem. Sim. Não é que ele seja melhor. Mas assim... Em relação ao francês, né? Em relação ao francês. Você acha que o as francês outras é melhor que o brasileiro? Não, eu acho que o eu acho que o brasileiro brasileiro pode é ser melhor que que o francês. O brasileiro pode ser melhor que o francês, mas ele tem que render. Ele vai render menos em dinheiro porque nós ganhamos em real e eles ganham em euro. Mas quando você toma um café em São Paulo ou no Rio de Janeiro, se você gastar R$8 para tomar um café, você vai gastar 5 euros para tomar um café. Você gastou R$25 para tomar um café? Não, você gastou 5 euros. Mas quanto você ganhou em euro para gastar um café 5 euros? Você ganha em real, você gasta em real. Você ganha em euro, você ganha em euro. Você gasta em euro. É melhor ganhar em euro? Sem dúvida. Agora, o jogador de 17 anos, ele pode entender que ele tem uma projeção de carreira que pode levá-lo ao exterior aos 22, aos 23, aos 25, aos 21. Não precisa ser os 16. Aí é uma conversa profunda, né? Claro. Porque também o futebol é um esporte, tem o fator da imprevisibilidade muito grande. Esse jogador pode se machucar e não ter outra oportunidade, ele pode cair de rendimento e não ter outra chance. Mas ele está ganhando 2 salários mínimos aqui? Não, está ganhando muito, mas se ele pode ganhar muito mais, Sim, tudo bem. É difícil, né? A questão é você entender o caminho, né? Oi, Brás. Desculpa. Não, e assim, no caso específico do Flamengo, o Flamengo, por ele financeiramente tá bem, né? Ele não é aquele clube desesperado que vai vender na primeira proposta. O Flamengo consegue fazer uma seleção ali, né? Não precisa vender no desespero. Mas é um caso muito específico do Flamengo ali, né? Sim. Mas a gente precisa criar um campeonato aqui que faça com que o jogador não queira sair só porque ele vai aparecer no jogo e não no videogame com o Cole Palmer. É difícil, né? Pela forma como o futebol se desenvolveu, é difícil. Mas vamos ver o jogo de ontem, PVC. Como é que o Joshua atuou na partida de ontem? Vamos lá. A comparação com o Plata, tá? Eu sei que o jogo mudou. O que é o Plata? O Plata é um atacante. O Plata não é um 10, para usar a expressão que o Felipe Luiz usou. Eu estou falando aqui, a grosso modo, com essa ilustração, que o Plata é um jogador que vem na profundidade e no lado. Ele sai por dentro e para a ponta.
É isso que o Plata faz, porque o Plata não é uma movimentação específica e única do Plata, mas o Plata é um atacante. Então, quando ele se coloca com o Bruno Henrique, ele é um segundo atacante. Ele dá profundidade. O que é que o Joshua faz diferente? Por isso que o Felipe Luiz falou que ele é da posição do Arrascaeta. E veja que eu estou colocando ele como um 10 ponta de lança. O Joshua não é um meia armador, ele é um ponta de lança. Na tela seguinte, o Joshua cai para os dois lados, o Joshua aprofunda dos dois lados, o Joshua joga com o pé direito, com o pé esquerdo. Você vê nos vídeos dele que ele vem buscar a bola na ponta direita, que ele vem buscar a bola na meia esquerda, que ele domina com o pé esquerdo e toca com o pé direito, domina com o pé direito e finaliza com o pé esquerdo. Ele tem essa capacidade de 10. 10 é uma figura de linguagem que a gente usa há muito tempo e que representa duas coisas. O Gerson foi 10 do São Paulo e era meio armador. Era o cara que dominava a bola, levantava a cabeça e organizava. O Zico era 10 diferente. O Zico era 10 mais Joshua. Eu não estou comparando o Joshua com o Zico. Eu estou falando da função. Ele domina e infiltra. Ele domina, organiza e infiltra. Então, ele tem capacidade de fazer gol e ele tem capacidade de fazer passe. Por isso que ele tem passe e gol na base. Isso é um valor inestimável. Claro, não estamos aqui superestimando um jogador de 17 anos que estreou no profissional ontem. O que vai acontecer com o Joshua, só o tempo vai dizer. O que aconteceu com o Joshua ontem foi um jogador que estreou no profissional e fez seu primeiro gol. É bom ponderar isso para ter muita calma nessa hora, né? Para os mais emocionados, calma, vamos dar uma segurada que ele está só chegando. Oi, Brás. Não, só mais uma curiosidadezinha sobre o Joshua. Ontem, quem acompanhou a entrevista dele na saída de campo, ele estava ali tímido, né? O discurso tranquilo, mas quem acompanha a base, pelo menos na base, ele era um estilo provocador, bem provocador. Inclusive, aí, se vocês buscarem nesse título aí que o Felipe Luiz fala, do Sub-17, ele foi em cima do Vasco, em São Januário, e ele provoca bastante o Vasco ali. Ele tem um estilo mais provocador. Vamos ver se ele vai mudar de estilo agora no profissional, se o pessoal conversou com ele, mas na base ele era mais da provocação, ele gostava. Não, mas vai se soltar mais, ele espera soltar. Eu gosto, jogador raiz. Vamos ver se aparece esse estilo aí que tá em falta. Brás, meu amigo, obrigada, viu? Bom resto de feriado aí, feriado prolongado com trabalho, mas com praia também. Beijo pra você. Você vai no show da Lady Gaga, Brás? Não vou, cara. Tô até tentando evitar, cara, porque vai estar meio caótico. Mas tá engraçada, tá curiosa, tá animada. Acho que é o mais legal, assim. Tem gente do Brasil inteiro, mas muito tumulto assim não é muito a minha, não. Vai ser uma loucura. Batido o martelo,